Boa noite, irmãos do Andaraí. Que bom, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra, para o coração dos irmãos, visto que ainda não temos tido a nossa reunião de oração às sextas-feiras, temos orado aos domingos, antes dos cultos, temos orado em outros horários, mas a oração das sextas-feiras nós não voltamos. Então, estou aqui hoje mais uma vez para trazer uma palavra para o coração dos irmãos, que está em Marcos 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, tudo indo a pior. Então, esse contexto, Jairo, Jesus tinha descido do barco, afluiu grande multidão, ele estava cercado de pessoas. E ainda chegou Jairo, que era um homem importante, Ele era um dos principais da sinagoga. Então, ele ali, quando ele chegou, provavelmente a multidão ficou alvoroçada, ficou pensando o que ele veio fazer aqui, Mas ele insistentemente suplicou a Jesus que fosse à sua casa e impusesse as mãos sobre a vida da sua filhinha. Mas enquanto Jesus seguia com Jairo e aquela multidão toda, apareceu a mulher, que tinha uma hemorragia já há muitos anos, 12 anos, ela tinha uma hemorragia, e no 26, versículo 26 diz que ela padecera muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Ela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então essa mulher, mesmo só tendo ouvido falar de Jesus, ela teve fé. Ela sabia que se ela tocasse, apenas lhe tocasse, era só uma atitude, ela seria curada. Então ela se expôs, porque na condição dela, pela lei de Moisés, ela não poderia estar entre as multidões, não poderia estar junto com outras pessoas, mas ela se arriscou. E nesse momento que ela tocou em Jesus, diz que e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Mas ele sentiu que dele saiu poder, porque ela não tocou como os outros tocaram, não tocou da mesma forma de outras pessoas, ela tocou com fé, esperando ser curada naquele momento. Foi uma atitude de fé da parte dela. Mas eu quero ressaltar a aflição que devia estar Jairo, porque ele foi de encontro a Jesus no meio daquela multidão, do povão ali que estava com os pés cheios de poeira, estavam seguindo a Jesus naquela situação, o sol quente, geralmente o sol lá é escaldante, mas ele estava ali
porque ele precisava que o mestre fosse com ele, para impor as mãos sobre a sua filhinha, e estava esperando por Jesus. Mas no que chegou essa mulher e contou o seu flagelo, ela teve que dar uma explicação, porque ela não podia estar ali. E Jesus aguardou ela dar o testemunho, falar que tinha gastado tudo quanto possuía, que ela já sofria 12 anos, e que ela sabia que se ela tocasse somente nas vestes dele, ela ficaria curada. Então ela deu ali um testemunho todo apurado para Jesus. E Jairo estava ali ao lado de Jesus esperando. E porque quando Jesus falou, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto, quer dizer, quem o tocou. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então ela trêmula e atemorizada por isso, porque ela não podia estar ali no meio da multidão, né? Era considerada imunda pela lei de Moisés, ela não podia estar ali. Mas Jesus pacientemente viu que ela ficou curada, ela deu seu testemunho, contou o que se passava com ela há tantos anos, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E Jairo com certeza estava ali agoniado, esperando o mestre resolver continuar caminhando com ele. Mas veio, no 35 diz assim, e falava ele ainda, que é de Jesus, ainda falava com a mulher, ainda estava ouvindo o testemunho da mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que era Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então eles vieram dar a notícia da morte da menina, da filha de Jairo. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E Jesus, sem acudir, quer dizer, sem prestar atenção a tais palavras, sem colocar aquelas palavras no coração dele, nem queria, e também pediu a Jairo: não temas, crê somente. Então ele já acudiu, falando, dando essa lição para Jairo, que ele não temesse e que somente cresce, não é? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ninguém da multidão foi atrás de Jesus, né? A partir daquela hora, de Jesus e de Jairo, né? Somente Pedro e os irmãos Tiago e João, porque eram da fé, porque eram discípulos de Jesus. Porque a multidão iam com certeza como curiosos, iam para ver o que ia acontecer na casa do principal da sinagoga, de repente para ver até onde ele morava, qual é o tipo da casa dele, por curiosidade do que ia acontecer, mas Jesus não permitiu. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Viu Jesus o alvoroço, que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Então ali entraram poucas pessoas: Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança, mas ninguém. Jesus não permitiu, não é porque na hora da aflição é preciso que tenha pessoas de fé ao seu lado para orar com você, para fazer a oração de concordância com você. Você não pode estar ao lado de pessoas incrédulas, que muitas vezes falam: nada, que isso? Então por quê? As pessoas aqui, que no 40 diz, riam-se dele, riram de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, então sai, bota para fora, porque eles não creem. Então nós temos que estar ali somando a nossa fé. Em horas difíceis, nós precisamos de alguém que some conosco, que creia no poder de Deus,
como aquela mulher disse, se eu apenas lhe tocar, não é? E uma menina, e no 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mandou que dessem de comer a menina. Então, Jesus estava ali de uma maneira especial, ele não quis que os incrédulos estivessem ali ao lado dele, não é? Porque crer somente, na hora difícil nós precisamos crer no poder de Deus e crer mesmo, não colocar nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra contrária à palavra de Deus em nossos corações. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te damos graças, te agradecemos pelo teu grande amor, pelo seu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, coloca as nossas vidas nas tuas mãos, que nós não temamos, Senhor, nenhuma circunstância difícil, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade, porque o Senhor está conosco todo o tempo, todos os dias, como diz a tua palavra, até a consumação dos séculos, e nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Senhor é o mesmo hoje que curou a filha de Jairo, o Senhor que ressuscitou a Lázaro, o Senhor que curou o cego de Jericó. Então o Senhor é o mesmo. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, nos renovando, nos fortalecendo, nos dando saúde, ânimo e fé a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.